Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, nessa segunda-feira, iniciando aí mais uma semana, né, uma semana de muitas realizações. Estamos aí, né, em outubro, e é sempre bom lembrar, né, o Outubro Rosa, o nosso programa, né, está aí junto, apoiando, né, nesse combate ao câncer de mama, né. No último programa viemos todos de rosa, em homenagem aí às nossas mulheres. Então, que todos tenham aí uma excelente semana. E alguns clubes da Série A não tiveram aí, né, estão, né, bem pensativos aí nesse início de semana, já que sua situação, né, no Campeonato Brasileiro está se encurtando, né, reta final, como a gente vem dizendo, né, só faltam 8 rodadas para o início, para o término, né, do Campeonato Brasileiro, e agora é uma questão de tempo. É uma questão, né, onde as equipes, né, vão ali fazer muito mais matemática, né, a questão de, né, soma pontos, buscar um empate fora de casa. Então esses pormenores que essas equipes, tanto, né, em questão de G4, né, em questão de título e como em questão de rebaixamento, que aí sim eu acho que a situação está bem, né, delicada, muitos clubes aí, né, ali, né, perto da zona de rebaixamento, e os que já estão tentando aí sair, e lá em cima a briga, eu acho que, né, pelos resultados dessa última rodada, acabou ficando até mais interessante. A gente vai ter aí mais 2, 3, até quem sabe, né, 4 rodadas para realmente definir, né, quem será o campeão. O Corinthians está com uma folga, mas não é uma grande folga, como a gente vê, né, já viu em outros campeonatos, são apenas 5 pontos. Isso aí, né, 2 jogos muda toda uma história de um campeonato, já que temos 8 em questão. Mas temos hoje aqui, né, um convidado especial, e que já é conhecido, né, do nosso programa, né, e que vai falar um pouco, né, do seu time, né, como é que está o futebol de São Paulo. Ele que, né, mora na cidade de São Paulo. Kaique Franco, boa tarde. Boa tarde, Juliano. O campeonato agora está chegando na reta final. Eu acho que agora vai ter uma parada de quase 2 semanas por causa dos jogos da seleção e tal. Então isso é bom para ajustar, para tentar melhorar ali o que está faltando, porque faltam poucos jogos, faltam 8 jogos só. Como você falou, a distância do líder para o vice-líder diminuiu. Lembrando sempre que tem o confronto direto na casa do Atlético Mineiro, então isso pode ser definitivo para o campeonato, para as aspirações dos dois. E é isso, obrigado pelo convite, agradeço estar mais uma vez aqui, e tem muita coisa para a gente falar, porque o final de semana foi bem agitado, tanto futebol do Rio, futebol paulista, futebol europeu, então assim, teve bastante coisa esse final de semana. E essa semana, né, a gente vai, né, vamos entrar falando, né, sobre o Campeonato Brasileiro daqui a pouco, como foram, né, os principais jogos, o vexame, né, do Palmeiras, né, um resultado totalmente que ninguém esperava, ainda mais um Palmeiras embalado, classificado aí, né, na Copa do Brasil, né, e foi atropelado, né, pela Chapecoense. Vou falar um pouco de seleção brasileira, que é a seleção, né, que inicia aí a sua caminhada, né, já visando 2018, né, lógico que a partir do primeiro jogo, né, das eliminatórias, né, já visa, né, a Copa do Mundo em 2018, e, né, tivemos aí 2 novos convocados por questão de lesão. O primeiro, a saída do Firmino e a convocação do Ricardo Oliveira. Eu acho que foi, na minha opinião, de uma forma acertada. Acho que questão de momento, né, de ajudar a seleção brasileira nesse momento. Eu acho que é um jogador que está com uma liderança, condicionamento físico ideal, né, fazendo gols pelo Santos. E agora, né, o corte, infelizmente, né, do Felipe Coutinho, já que é um jogador de grande técnica, né, um jogador jovem, que esse sim, né, sendo trabalhado ao longo desses anos, é um nome certo para a Copa de 2018, cortado aí por lesão, e a volta do Kaká,
né, um jogador experiente para esses 2 primeiros jogos. Pelo menos teve coerência, já que convocou, né, o Kaká nos amistosos, e agora com o corte do Felipe Coutinho, ele chama aí o Kaká para ir para esses 2 jogos importantes contra Chile e Venezuela. Concordo, acho assim, o primeiro jogo vai ser muito difícil contra o Chile, lá, atual campeão e tal da Copa América. O nome do Ricardo Oliveira me agradou bastante, mesmo ele jogando no Campeonato Brasileiro, que não tem tanta expressão assim, mas ele é um cara que está voando, que ele tem a presença de área, ele sabe jogar. E o Felipe Coutinho, sim, é uma pena sair. O nome dele já está até sendo vinculado ao Barcelona para ser contratado agora em janeiro. Então, assim, é um jogador com muito potencial. E a outra troca também foi o Daniel Alves, né? Voltando no lugar do Rafinha, que pediu para não ser convocado, porque ele aspira uma convocação para a seleção da Alemanha. E voltou o Daniel Alves. Eu acho assim que o Dunga... eu tenho até medo de falar isso, mas o Dunga teve coerência. Ele convocou o Kaká, que eu não convocaria para os amistosos, mas convocou e manteve a convocação agora, já que o titular da posição, ou o segundo titular, que seja assim, da posição, se machucou, ele levou um jogador que ele está sendo chamado agora para os amistosos e agora para essa convocação importante contra o Chile e Venezuela, que é o Kaká. Eu acho que a questão, né, do Rafinha, né, ele pensou, lógico, né, nele, né, na carreira dele, um jogador já consolidado com a sua carreira na Europa, e sabe, né, que tem muito mais chances de ser convocado, né, pela seleção da Alemanha e disputar a Copa de 2018 pela seleção da Alemanha do que pelo Brasil, né, que há uma pressão muito grande. Ele já teve, né, em outros momentos da sua carreira voando e não teve, né, uma vaga, não teve, né, o privilégio de atuar, né, na seleção brasileira. Eu acho que isso pesou na cabeça do Rafinha. Não, eu concordo. E assim, o Rafinha só estava sendo chamado porque tanto o Fabinho quanto o Danilo, lateral do Real Madrid, estavam machucados, estão lesionados, por isso não foi convocado. E aí, assim, o Rafinha sabe que ele foi convocado como 4º nome. E 4º nome não vai para a Copa do Mundo. O Lan tá para parar na seleção alemã, na seleção da Alemanha, e não tem um reserva à altura. Então eu também acho que a opção dele foi correta. Ele fez algo pensando no sonho de um jogador de futebol, que deve ser disputar uma Copa do Mundo. Então eu concordo com isso. Eu acho que ele teve a solução que deveria ter sido tomada. Ele sabe que o Dunga só convocou talvez para ele não ir para outra seleção, como aconteceu com o Diego Costa e outros. E eu acho que ele fez o que devia ser feito mesmo. Ele optou pela seleção da Alemanha, ele joga lá há mais de 10 anos e está certo. Eu concordo com a decisão dele. Mas, Kaique, nós temos na linha, né, a opinião do nosso comentarista Nixon, está chegando daqui a pouco, né, está vindo de viagem, mas, né, acompanhando pela internet o nosso programa e quer falar, né, da sua opinião, já que depois, né, vamos tocar em outros assuntos, sobre a seleção brasileira. Boa tarde, Nixon. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a você que nos acompanha no canal 5. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Nixon. Atrapalhou minha vida esse fim de semana, mas tudo bem. Mas vamos lá, olha só. O Dunga, né, eu ouvi o Kaique falando que o Dunga foi coerente, assim, mas o Dunga, ele nunca é coerente. Né? O Ricardo Oliveira e o Kaká é uma amostra clara de que ele não sabe quem são os jogadores brasileiros que estão bem no momento. Porque você convocar o Kaká e o Ricardo Oliveira, a gente fazer um exercício rápido, né? Eu estou chegando já, mas vem fazer um exercício rápido. Você acha que eles estariam no meio da competição, no meio da Copa da eliminatória, eles estariam juntos na eliminatória? Não. Então isso é uma falta de incoerência. Apesar do Ricardo Oliveira ser o melhor jogador do futebol brasileiro, centroavante no momento, essas coisas todas. E o Kaká, vamos lá. O que ele reproduz para o futebol brasileiro no momento? Está jogando no Orlando City. Com todo respeito à Liga, ele merece respeito. A Liga Norte-Americana que não vale para nada. Nada com coisa nenhuma. Então, assim, eu entendo assim, o senhor Gilmar Rinaldi, o senhor Dunga, o senhor fulano de tal lá do Circo Brasileiro de Futebol, estão fazendo um desserviço ao futebol brasileiro. E os jogadores também, que abaixam a cabecinha para isso, são um bando de sem opinião. O futebol brasileiro tem que perder de 50-0, porque é uma vergonha. Daqui a pouco eu estou aí, Juliano. É isso aí, obrigado aí, né, ao Nixon, né, participando, né, por telefone. Daqui a pouco vai estar aqui falando, né, outros assuntos, né, com a gente, mas está aí, né, a opinião do Nixon, Kaique, falando aí sobre a seleção brasileira e falando, né, sobre o futebol dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco de futebol internacional, Kaique. Eu sei que você, né, acompanha de perto, né, e é um fã, como todos nós, né, do
do futebol internacional. Como foi aí essa rodada do futebol internacional? Então, só para responder também o Nixon, que está chegando aqui, eu falei assim, eu não convocaria o Kaká. Ele foi coerente, assim, ele convocou alguém que não convocaria e continuou convocando. Mas sobre o futebol internacional, é outro esporte, né? Ainda mais esse final de semana, tivemos jogos muito bons, tivemos o Arsenal atropelando o Manchester United por 3-0 em 30 minutos, tivemos o Clássico de Madrid, que terminou empatado, o Atlético de Madrid e o Real Madrid terminaram 1-1, então assim, o Villarreal, submarino amarelo, continua na liderança do Campeonato Espanhol. Tivemos o Barcelona perdendo, né, agora com a ausência de vários jogadores, sem o Iniesta, sem o Messi, vai ser um período bem complicado. Tivemos a demissão do técnico do Liverpool, que empatou o clássico com o Everton. Então, assim, tivemos muitos jogos bons. Tivemos a Fiorentina se consolidando na liderança no campeonato italiano e o chocolate do Bayern de Munique em cima do Borussia Dortmund, mais 2 gols do Lewandowski, que deve ter feito já quase 200 gols em 2 dias, porque todo dia ele faz 3, 4, 5. Então, assim, ele tá muito bem, um atacante polonês, alto, muito forte, muito bom jogador. E o Bayern sobrando, assim, já abriu 7, 8 pontos. E o Chelsea com sinal vermelho, né? Tá com 16ª colocação, ganhou 2 jogos só em 8 disputados. O Mourinho falou, com toda a prepotência dele, que por um lado, ele até falou correto, assim, se o Chelsea demitir, vai estar demitindo o maior técnico da história do clube, que é verdade, mas é uma situação que o Mourinho não passava muito tempo, de ter um começo tão ruim, de ter algo com bastante dificuldade. Perdeu na Liga dos Campeões e tem um começo arrasador, bem ruim, acho que o pior nos últimos 78 anos do Chelsea. Então, um resumo aí do futebol internacional, de quem conhece, né, de quem acompanha, não é de hoje, né, Kaique, não, estudioso do futebol internacional e a gente, né, amigo há bastante tempo, então a gente acompanha junto desde moleque, né, desde na nossa adolescência, o futebol internacional, são várias, né, gerações. E voltando aqui para o futebol brasileiro, fala um pouco do seu time, né, do coração, o São Paulo, esse São Paulo totalmente, né, um São Paulo inconstante, um São Paulo que goleia, joga bem, depois no outro jogo perde, né, e comete, né, falhas individuais de alguns jogadores, né, e que todos esperavam um excelente jogo, um resultado tranquilo contra um Vasco aqui no Maracanã, um empate com o time B, né, do Vasco da Gama, e, né, nessa rodada um gol ali achado, né, pelo Rogério, que inclusive é um jogador de velocidade, um jogador, né, para um segundo tempo que dá, né, mobilidade à equipe do São Paulo. Um pouco desse São Paulo, e que o São Paulo, né, o torcedor do São Paulo, a gente sabe que existem, né, muitos aqui em Três Rios, porque da questão, né, das empresas, então temos, né, várias pessoas que vieram trabalhar, né, em Três Rios, que são, né, de São Paulo e torcem para o São Paulo Futebol Clube. E esse São Paulo aí, nessa reta final de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Kaique? Então, o São Paulo ganhou de 1-0, foi um resultado que eu esperava mais intensidade. Teve um gol mal anulado no primeiro tempo, por erro de arbitragem, mas aconteceu. E assim, o maior problema do São Paulo hoje é a diretoria. A diretoria continua perdida, o Carlos Miguel Aidar está completamente perdido e, por informações que eu tenho dentro do Morumbi, o Osório vai sair na quarta-feira, ele vai dirigir a seleção do México e o São Paulo já tem um substituto, que é um técnico que está desempregado, que é o português José Peseiro. Provavelmente quase ninguém conhece, ele tem 20 anos de carreira com um título, então assim, ganhador ele não é. Tem uma filosofia muito ofensiva. O maior trabalho dele foi logo quando ele começou no Braga, que ele conseguiu uma ascensão e foi para o Real Madrid como auxiliar do Carlos Queiroz, mas assim, é um técnico que o São Paulo tentou uma vez atrás, é um técnico que não tem muita importância no mercado, mas é o que falam dentro do Morumbi. É ele, porque ele está desempregado, o Osório vai sair, estão falando que o Milton Cruz pode ir junto, e tem a reta final, tem a semifinal agora contra o Santos, e faltando 8 jogos para conseguir um G4 no Brasileiro. É ruim de saída, né? O Osório ele tá tentando conversar com o pessoal do México, porque ele queria ficar pelo menos até dezembro, ou então até terminar a participação de São Paulo na Copa do Brasil. Só que o México tem um jogo muito importante contra os Estados Unidos, agora acho dia 10 de outubro, e eles precisam do treinador para agora, eles querem alguém agora, e
Por isso, ainda que o Osório ainda não se desligou, porque ele está tentando negociar para ficar até o final do ano, o que eu não acredito que vai conseguir. Não, e ele sabe, né, que como é o futebol brasileiro, né, que aí com uma desclassificação, né, para o Santos na Copa do Brasil e uma sequência aí nessa reta final de 2, 3 derrotas, né, e ficar longe aí da classificação, né, da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né, sabe que pode ser mandado embora a qualquer momento. Então não pode deixar passar também essa oportunidade. Então, infelizmente, né, nenhuma das duas partes confiam no negócio, né? Nem o treinador Osório no São Paulo e nem o São Paulo no treinador Osório. Então, e você disse esse nome, né, que mais uma vez eu recordei que a minha memória, esse nome não é estranho, né, para mim, se eu não me engano, o Guilherminho, que é jogador aqui de Três Rios, né, que já teve, né, participação aqui no nosso programa, hoje está no Legia, né, Varsóvia da Polônia. Esse treinador foi treinador, acho que foi treinador do Guilherminho, confirmar essa questão, mas eu tenho quase certeza. Nas categorias de base, né, ele usou o Guilherminho no Braga, quando o Guilherminho estava lá na sua primeira temporada em Portugal. E, né, realmente um treinador sem tanta expressão, mas quem sabe, né, uma filosofia diferente, já que o São Paulo vem buscando, né, com o Osório, né, que é um treinador colombiano, e agora o São Paulo parece que pelo menos está seguindo uma linha de um treinador diferente, de filosofias diferentes do futebol brasileiro. Sim, assim, o problema é assim, o Osório ele tem 2 grandes projetos. O primeiro era, se ele tivesse uma estabilidade, ficasse 3 anos no São Paulo, é um bom projeto, só que não acontece, perde 3 e é demitido. E ele está indo para uma seleção que é o México, que dependendo de como, que tem muita chance de classificar para a Copa do Mundo, e dependendo do sorteio, tem chance de ir para umas oitavas de final, alguma coisa assim. Não é uma seleção completamente sem expressão, como o Parreira foi sem ser a seleção brasileira, mas para a África do Sul ou algo assim. O México é uma seleção forte, então, e ele tem o sonho de disputar o Mundial. O problema é o seguinte, pelo que falam no Morumbi, o Pecero seria um tampa-buraco. A não ser que ele faça um trabalho sensacional, seja campeão da Copa do Brasil, algo assim, ele fica até dezembro. O São Paulo ele sempre trabalhou com 3 nomes que eu acredito que é muita prepotência da diretoria, que nenhum dos 3 viriam, que é o Sampaoli, o Bielsa e o português lá, que eu esqueci o nome, que foi auxiliar do José Mourinho. Depois eu até lembro que estava no Tottenham, agora está no Villa-Lobos. André Villa-Lobos. Esses são os 3 sonhos do São Paulo, que eu acredito que nenhum dos 3 virá. Entendeu? Vamos aí ao nosso primeiro, né, intervalo comercial. O Kaique vai continuar aqui com a gente para falar, né, sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro e essa reta final aí, o que pode acontecer. Vamos aqui falar os próximos jogos do São Paulo, né, dos clubes cariocas, o Botafogo na Série B. Será que vai, né, campeão? Porque eu acho que classificado, né, entre os 4, vai, para a alegria do tio João, vai voltar aí para a Série A. Mas será que consegue o título? Sim, o problema do Botafogo, só para antes de fechar assim, ele joga muito, ele está na posição que está muito mais para a deficiência dos outros do que pelo futebol dele. Essa, infelizmente, é a verdade. Isso é preocupante numa volta aí para a Série A, né? É o famoso bate-volta, né? Que todas as equipes, não só o Botafogo, né, sempre ficam com muito medo dessa questão de não dar tempo num planejamento de reforçar o plantel, né, para a disputa da elite do futebol brasileiro. Vamos rapidamente ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já já.